Passamos pela Turquia, Estados Unidos, Holanda, China e hoje a parada é na Inglaterra, mas o tema é Segunda Guerra na Polônia, mais especificamente em Auschwitz, onde no auge do nazismo eram assassinadas 6.000 pessoas por dia. O Holocausto consistiu na escravização e no extermínio em massa de pessoas judias durante o regime nazista europeu que terminou em 45. Segundo os nazistas, eles eram tidos como uma raça inferior, desprovida de intelecto. Mas não era só isso. Como eles tinham ocupado os cargos de poder e liderança, principalmente nos bancos, eles foram acusados de se apropriar do controle da economia. Para os nazistas, eles precisavam ser exterminados, e é nesse contexto que se passa Fuga de Auschwitz. Já na época, muita gente entendia a besteira que essa histeria antijudia significava, mas infelizmente a ideologia ganhou corpo. Historicamente, nós percebemos que grupos de seres humanos, de tempos em tempos, precisam se sentir superiores a outros grupos, então escravizam, torturam, alegando que com isso trarão progresso e ordem. O Holocausto, que é o tema dessa dica, já foi retratado de tantas formas no cinema, que quando surge um filme com essa temática, ele tem dois trabalhos principais. É um trabalho dobrado. Primeiro, de contar algo que a gente ainda não saiba, e segundo, de retratar o pesadelo dos campos de concentração com o máximo de profundidade possível. Bom, sobre a parte de contar uma história que a gente ainda não saiba, Fuga de Auschwitz traz a história real da fuga de um judeu do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Além de ser uma fuga impossível, é a mais insana que você vai escutar falar. A de Kazimierz Spichowski. Ele conseguiu fugir se banhando em gasolina para escapar do Faro dos Cães, ele passou dias debaixo da palha e depois ele se fez passar por um oficial nazista. Olha, bom, né? Prato cheio pro cinema. E a gente sabe como é que o cinema hollywoodiano faria esse filme, mas para retratar o pesadelo dos campos de concentração de uma forma profunda, não existe uma fórmula só, e esse filme foi muito ousado. Ele realmente cria uma atmosfera de pesadelo, misturando a linguagem cinematográfica com a teatral, e um recurso que é tido hoje em dia como barato no cinema atual. A substituição de uma tela verde ou azul por qualquer imagem no fundo, essa técnica se chama chroma key. É como se o diretor desse filme quisesse trazer para a forma de fazer o filme todo o risco de dar tudo errado, a precariedade dos recursos de fuga, a coragem do protagonista. Então ver esse filme com esse olhar muda tudo. Parece que tudo vai dar muito errado a qualquer momento, aumentando a nossa angústia. E é essa a linguagem. You'll have one can of gasoline between you. That should cover up your scent. The dogs will be on a hunt and they won't stop until they find you. Assim como tem espanhol, Deutsch, prosa, português e tantos idiomas, o teatro, cinema, a série, o livro são tipos diferentes de linguagem. Geralmente fica cada um no seu quadrado e a gente já foi acostumado com isso. O cinema hollywoodiano acostumou a gente, por exemplo, com grandes planos gerais e locações, efeitos que querem parecer reais. Então qualquer coisa que seja diferente disso pode parecer que está tudo errado, mas a dica que eu trago, Fuga de Auschwitz, é como uma peça de teatro, com iluminação artificial, muita fumaça, e com o máximo de efeitos e aparatos que uma peça de teatro poderia ter, só que é tudo filmado. Não entendeu? Imagina que você está no teatro, tem uma tela de LED gigante, e os atores estão na frente fazendo as cenas, e essa imagem troca, mostrando novas perspectivas, novos cenários. Essa é a escolha artística do diretor Bradley Cooper para Fuga de Auschwitz. Qual é a melhor forma de retratar um pesadelo? Não tem melhor forma. A escolha aqui é muita fumaça, fundo de chroma key o tempo todo. Essa escolha da direção dá uma dica pra gente na cena em que eles trabalham numa montanha de pedras, que é mais realista. Depois, quando rola um sonho embaixo da palha, você vê a diferença na iluminação, o fogo é super artificial. Depois essa escolha fica mais do que evidente no momento que os personagens finalmente escapam dali. O capim da paisagem é capim mesmo, os raios do sol não são mais iluminação de estúdio. O fogo agora é fogo, o céu é céu. É como se tudo aquilo antes tivesse sido literalmente um sonho ruim. Mas quem continua em Auschwitz, continua num lugar escuro em frente ao chroma key. Se eu não te conto isso, talvez você abandone esse filme no primeiro chroma key, sem aproveitar o que essa escolha te proporciona de sentimento ao ver o filme. Ela faz parte da experiência. Os atores seguram bem a escolha ousada da direção. Elliot Cable protagoniza absoluto, com colegas muito legais. Fuga de Auschwitz tá te esperando nas melhores plataformas digitais, dublado e também legendado. No dream can be worse than that night.